Vamos lá. Esperando. Oi, Maria. Oi, Cauana. Esperar mais uns minutinhos. 7h03, eu vou começar. Oi, B. Vamos lá, vou esperar uns segundos. Oi, Mi. Oi, Isa. Oi, Nanda. Vou dando oi pra quem vai chegando aqui. Obrigada por estarem aqui. Vamos lá, mais 2 minutinhos e eu já começo, tá? Esperar o pessoal se movimentar. Tudo bem com vocês? Quinta-feira, todo mundo cansado, mas pronto pro final de semana, né? Vamos lá, só mais um minutinho e eu já vou começar. Nem o cabelo aguentou essa quinta-feira. Vamos lá. Mais um minutinho. Vou começar às 7h03. Eu preciso entrar uns minutinhos depois, né? Pra fechar esse 7h03. Já tá todo mundo aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é a nossa aula 2. Eu sou a Rosine, todo mundo que tá aqui me conhece, mas mais pra frente vai ter gente que vai assistir aí que não me conhece. O meu maior objetivo com essas aulas é ajudar vocês a conseguirem faturar aí 10 mil ou mais, se Deus quiser, no escritório de vocês. Então, eu quero explicar um pouquinho pra vocês de como funcionam essas lives. Então, toda quinta-feira, 7 horas da noite, independente do tempo, do humor, eu vou estar aqui pra entregar pra vocês o melhor conteúdo que eu puder entregar. E vou ensinar pra vocês tudo que eu sei de gestão de escritórios, de empreendedorismo, até de questões técnicas mesmo da advocacia. Mas depois de 7 dias eu tiro essas lives do ar. Então, ou eu seleciono algumas para deixar no canal. Então, fiquem por aqui se vocês querem assistir. Convidem as pessoas para virem assistir. Hoje nosso encontro é sobre os erros que impedem você de faturar pelo menos aí 10 mil no seu próprio escritório, tá? Então, vou começar. Gente, eu postei essa semana, né, tanto no post quanto no Reels, alguns pontos que levam ao erro, né? A gente não conseguir faturar o que a gente precisa faturar. E não tem como começar por lugar diferente do que o planejamento estratégico. Então, tem gente que acha que planejamento estratégico é coisa só para empresa. Mas, de verdade, quando você descobre que você precisa do planejamento estratégico, é quando você viu que deu tudo errado, você vai ter que começar do zero. Então, não façam isso. Se vocês estão abrindo um escritório agora, se vocês estão começando um escritório, ou se vocês já trabalharam num escritório que não tinha planejamento estratégico, vocês vão ver como é importante esse planejamento antes de começar, antes de abrir o seu negócio, tá?
Então, dentre várias ferramentas do planejamento estratégico, tem 3 que são muito conhecidas e que são muito importantes. Então, é por elas que nós vamos começar. Missão, visão e valores. O que é a missão de um escritório ou de uma empresa, do que quer que seja, né? A missão é o propósito. Por que ele existe? Então, no teu escritório, você tá lá abrindo o teu escritório. Por que você tá abrindo o teu escritório? Qual que é o propósito dele? Ah, o meu propósito é ajudar pessoas. O meu propósito é trazer justiça às pessoas que não têm esse acesso. O meu propósito é X. Mas você tem que ter um propósito. Sem um propósito é aquela velha história, aquela velha máxima, né? Quem não tem um caminho, qualquer lugar serve, né? Qualquer caminho serve. Então você precisa saber qual é o teu propósito, qual é a tua missão. Então, antes de mais nada, no planejamento estratégico, a gente vai definir a missão. Qual é o teu propósito? Beleza? Passamos a missão. Segundo, visão. A visão é aonde você quer chegar em curto, médio ou longo prazo. Você pode ter uma visão para cada período. Ah, mas o que é curto, médio ou longo prazo? A gente diz curto prazo, 1 ano dentro da gestão, né? Médio prazo, 3 anos e longo prazo, 5 anos. Você nunca vai fazer um planejamento estratégico para mais de 5 anos. Por quê? Porque o escritório, a empresa é dinâmica. Esse planejamento estratégico vai ter que mudar nesse tempo, tá? Então, por mais que você faça, você vai ter que adaptar de alguma forma. Então, a gente nunca faz para cima de 5 anos. Então, o que é uma visão de curto prazo? Ah, estamos em 2022. Eu quero, até 2023, ser reconhecida como a melhor professora de gestão de escritórios de advocacia de Curitiba. A visão é aonde você quer chegar num futuro, tá? Então, esse futuro pode ser de curto, médio ou longo prazo. Ah, e de médio prazo? A visão do meu escritório é estar entre os escritórios mais admirados do Brasil pela revista X ou pelo índice tal até 2025. Então, você está dando um prazo final para aquela visão, tá? Essa visão, assim como o planejamento estratégico no geral, vai mudando, vai se adaptando de acordo com o andamento das suas atividades. Mas é importante você ter essa visão, porque você tem que saber onde você quer chegar, para você ver se você conseguiu atingir isso ou não, né? Terceiro, valores. Gente, os valores, eles são muito relativos de cada escritório, né? Mas você pode ter inúmeros valores, respeito aos colaboradores, igualdade, sei lá, inúmeros, né? Então, você tem que definir aí os valores que se encaixam na sua missão e na sua visão. Lógico, não adianta nada você colocar um valor lá que não tem nada a ver com a tua missão e com a tua visão. Sei lá, eu quero ter grandes clientes, atender multinacionais. E daí você colocar nos teus valores que um dos teus valores é trazer justiça aos menos favorecidos. Não faz sentido. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, tem que ter um caminho único para chegar naquela missão, para chegar naquela visão, para atingir os teus objetivos. Outra coisa do planejamento estratégico que é muito importante é a questão dos KPIs, dos indicadores de performance. Então, você tendo uma missão, você tendo uma visão bem definida, você tendo valores bem definidos, você consegue criar objetivos tangíveis, objetivos palpáveis, digamos assim. Então, o meu objetivo para atingir a minha visão, qual que era mesmo a minha visão? Minha visão era ser a professora mais reconhecida de Curitiba até 2023. Então, eu vou lá colocar meu objetivo. Meu objetivo no primeiro mês, minha meta no primeiro mês tem que ser
atingir, sei lá, 10 alunos. Minha meta no segundo mês tem que ser atingir 10% a mais, 20% a mais. Dentro da minha missão e da minha visão, eu consigo quebrar ela em objetivos, metas atingíveis. E aí vem os indicadores de performance. Como é que eu vou fazer para saber se eu estou atingindo essas metas? Eu vou olhar meu resultado. Ah, não cheguei no resultado. Por quê? Aonde estava meu erro? O que eu não consegui fazer? Então, se eu não tiver esses indicadores, eu não vou saber se eu consegui atingir a minha meta da mesma forma que de cima para baixo. Se eu não tiver uma missão, eu não vou ter uma visão, eu não vou conseguir ter os meus valores definidos, eu não vou conseguir ter as minhas metas e eu nunca vou saber aonde eu vou chegar e como eu vou chegar. Então, até hoje me fizeram perguntas ali nos stories e uma das perguntas era essa. Eu não sei o meu erro e eu não consigo aumentar o meu faturamento. Tá, mas você sabe quais são os teus objetivos? Você tem indicadores para acompanhar e ver se você está conseguindo atingir os teus objetivos? Se você está conseguindo trilhar um caminho para atingir os teus objetivos? E se você não tá, aonde está a falha, onde está a quebra? Então você tem que conseguir traçar esse panorama geral antes de você começar. Por quê? Porque você, com a atividade acontecendo, né? Com a advocacia acontecendo, atendendo o cliente, você vai parar em algum momento para fazer o teu planejamento estratégico? Para definir tua visão, tua missão, teus valores, tuas metas? Não. E aí o que vai acontecer? Vai chegar um momento que você vai estar perdido. Você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você precisa fazer para chegar lá, e aí você vai ter que voltar lá para o começo, ir atrás de uma consultoria, ir atrás de uma assessoria e falar, olha, eu preciso definir meu planejamento estratégico, porque meu escritório está sem rumo. Então, façam desde o começo. Eu não conheço, né, muitos escritórios de advocacia que tenham feito isso desde o início. Mas eu conheço muitos que precisaram parar, sentar, refletir e voltar lá para o planejamento estratégico, para onde devia ter sido o começo. Então, o principal erro é a gente começar sem ter definição clara de missão, visão, valores, metas e indicadores de performance. Se você quer ter resultado, você precisa começar por aí. Beleza? Então, passamos um erro. Segundo, não ter procedimentos internos bem definidos. E isso não interessa se você é sozinho, se você tem 10 pessoas trabalhando com você, se você tem 5 pessoas trabalhando com você. Os procedimentos internos, eles economizam tempo, eles economizam dinheiro, eles te trazem flexibilidade para você poder ir atrás dos teus clientes, para você poder ter ações estratégicas além das ações necessárias dentro do teu escritório para seguir com os processos que precisam seguir. Então, exemplos, né? Lá no meu escritório a gente não tem sistema, né? Vamos supor. Eu simplesmente, cada vez que vem um cliente, eu pego uma pastinha de papel, eu vou preenchendo documentos manuscritos e vou colocando nessa pastinha, ou eu pego o documento, imprimo e coloco nessa pastinha, e eu não tenho lá nenhum controle eletrônico, nenhum controle ágil desses documentos, né? E aí o que acontece? O cliente me liga. Rosine, eu quero saber como é que tá meu processo. E aí eu preciso ir lá no lugar onde eu guardo, pode ser uma gaveta, pode ser um armário, um lugar onde eu guardo as minhas pastinhas, abrir as minhas pastinhas e ler todos os documentos que estão ali dentro para entender, para fazer sentido. Lógico, né? Se você tem poucos clientes, você tem uma memória mais fresca, você consegue lembrar. Mas ainda assim, o tempo que você perde para fazer essas atividades é desnecessário. Ele gasta, como eu falei, tempo, gasta dinheiro e você fica refém de um procedimento desnecessário. Então, o que eu recomendo? Não interessa se você tem um processo, se você não tem processo, se você só presta consultoria, tenha um sistema ágil,
Não precisa ser um sistema pago, pode ser um sistema gratuito, mas tenha um sistema ágil. Hoje tem diversos sistemas no mercado, diversos, que trazem funcionalidades 1000. Então eu consigo, por exemplo, em alguns sistemas, abrir o sistema e ter lá na mesma página o espelho do site do tribunal, o espelho do sistema do meu cliente e o espelho das minhas anotações. Então, se o cliente me liga e me pede uma informação, em 50 segundos, menos de um minuto, eu consigo passar para ele como é que está a situação no tribunal, como é que está a situação no meu histórico, o que eu posso fazer por ele, sem precisar desligar essa ligação ou fazer o cliente esperar, ir atrás do documento, ir atrás do e-mail. Gente, e-mail é uma enganação, né? A gente acha que a gente é ágil, mas não é usando e-mail. Porque o e-mail ele vai criando uma cadeia, né? E quando bem organizado, ele vai criando uma cadeia. E você tem que ir lendo de cima para baixo para tentar encontrar as informações. Então, também não é a melhor saída. Então, procedimentos internos bem definidos, ter um sistema. Às vezes o cliente me liga, eu tô em audiência, eu tô em reunião, não posso atender, e aí depois eu esqueço de retornar. Gente, ter um WhatsApp corporativo, ter um chatbot, alguma coisa que possa fazer o contato inicial com o cliente, ou uma mensagem, uma resposta automática que possa mandar para o cliente para ele te retornar depois. Todos os tipos de procedimentos internos que sejam bem definidos, que sejam ágeis, vão garantir para você sucesso no teu faturamento, sem dúvida. Até porque, como teve pergunta hoje também na caixinha, isso não envolve só o teu procedimento interno, isso envolve a experiência do cliente, né? Isso envolve a fidelização, o motivo pelo que o cliente gosta de estar ali com você, porque ele não precisa esperar, porque ele recebe um retorno rápido, porque por mais que seja uma mensagem automática, às vezes ele sabe que você mandou aquela mensagem que vai entrar numa lista que você vai retornar em breve e que você não vai demorar com as informações. Então, é muito importante os procedimentos internos bem definidos, sistemas que possam te ajudar com isso. E não interessa, de volta, se você tem um processo, se você tem só consultoria, se você tem 20 mil processos. O que vai mudar, obviamente, é o custo desses sistemas, dessas funcionalidades, de acordo com o que você escolher. Mas você precisa ter. Beleza? Esse foi o segundo erro. Terceiro erro. Não delegar quando é necessário. Então, uma das coisas que eu acho muito comum ver em escritórios, principalmente em escritórios pequenos e de advogados que trabalham sozinhos ou em dupla, alguma coisa assim, é não saber delegar. Isso é muito comum. Não, deixa que eu faço. Eu dou conta. Eu consigo. Aí você perde as oportunidades. Então, o que eu quero dizer com isso? Sei lá, às vezes você deixou um prazo lá para o último dia e você tem que fazer esse prazo urgente, não tem como fugir disso. Mas nesse dia vai ter um evento importantíssimo de um cliente-alvo, de uma persona, né, da tua persona, e você não vai conseguir ir, porque você tem que fazer teu prazo. Mas eu faço depois e protelo isso pro final do dia, e se dá um problema e você não pode ir. Então não adianta querer abraçar o mundo com as pernas, né? Você tem que disponibilizar tempo para tudo na tua agenda. Se você não dá conta, você precisa delegar, tá? Então, mas eu não tenho dinheiro para ter uma secretária. Tudo bem, mas se você tiver uma secretária, você acha que você vai conseguir mais tempo de ir atrás de cliente para poder pagar ela? Mas secretária CLT tem imposto, tem vale transporte, vale refeição. E um estagiário? Também tem vale transporte, vale refeição, mas pode ser um pouco mais em conta. E alguém voluntário que queira aprender, que esteja ali disposto a aprender.
Então, a gente tem que sair da caixa. A gente tem que parar de achar que a gente precisa de dinheiro para tudo. A gente tem que parar de achar que a gente precisa dar conta de tudo. Precisamos entender que delegar faz parte da atividade essencial do advogado. Porque uma hora ele vai ter que fazer uma audiência, não vai poder atender um cliente. Ele vai ter que atender um cliente, não vai poder fazer uma audiência. Tenham uma rede de apoio, não familiar, como a gente está acostumado a ouvir rede de apoio. Uma rede de apoio jurídica. Ah, Rô, eu não tenho dinheiro, não tenho como conseguir um estagiário, não tenho como conseguir um voluntário. Tenha uma rede de apoio com os teus amigos advogados. Você se formou numa faculdade com mais de 50 pessoas na tua sala. Crie uma rede de apoio com essas pessoas. Crie uma amizade solidária. Não precisa dar uma participação pro teu amigo porque ele foi fazer uma audiência para você. Mas o dia que ele precisar ir atrás de um cliente, você vai fazer uma audiência para ele. A gente precisa começar a movimentar um ciclo virtuoso, né? De solidariedade profissional em alguns aspectos. Lógico, se você já está em outro patamar, se você já tem uma possibilidade, pode ser que você não precise disso. Mas também é relativo, porque você sempre vai precisar de alguém e alguém sempre vai precisar de você. A vida é assim. Independente de ser na advocacia ou não ser na advocacia. Então vamos criar esse círculo virtuoso. Vamos fazer pelos outros e não esperando que façam por você, mas sabendo que um dia pode ser que alguém vá fazer isso por você, né? Então delegar é muito importante. Não adianta também querer delegar coisas que são indelegáveis. Né? Por exemplo, eu preciso atender um cliente pela primeira vez e eu tenho uma audiência de instrução importantíssima. São duas atividades muito importantes que, eventualmente, você vai ter que fazer. Então, aí vai ter que ter um pouco de jogo de cintura, uma negociação para você ou conseguir adiar a audiência ou conseguir adiar essa reunião com esse cliente. Mas num patamar mais básico, tentar delegar é muito importante. E a gente cansa de ver gente que não dá conta, que cai. Eu tenho, vários grupos de WhatsApp que a gente conversa e que as pessoas falam: meu Deus, eu tô sobrecarregada, eu não aguento mais, eu vou parar com a profissão, porque eu não consigo ir atrás de cliente porque eu tenho muito prazo, ou eu não tenho muito prazo e preciso ir atrás de cliente, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer minhas correspondências para ganhar dinheiro. Então, você precisa entrar nesse fluxo e para isso você acaba tendo que delegar algumas coisas. Então, busque ajuda, tá? Estagiário não é a pessoa a pessoa criada no nosso cenário jurídico para buscar processo, né? Hoje em dia não se faz mais isso, mas para tirar, para fazer certidão, para fazer guia. Estagiário é a pessoa que tá ali para aprender, para ajudar desde o começo. Então ensine ele. Chame um estagiário e fale: vamos trabalhar junto. Eu vou te ensinar a ser um puta advogado. Porque um dia ele pode trabalhar com você ou um dia ele pode ser um parceiro teu. Então, importantíssimo. Beleza? Outra coisa. E aqui é uma coisa que eu já fiz alguns posts relativos a isso e vou falar de volta. Eu acho que mais pra frente a gente vai ter uma live sobre isso também, porque é muito importante. Não tenha sociedades desnecessárias. E o que isso quer dizer? Eu me formei e eu tenho um grupo lá de 8 amigos da faculdade que a gente se adora, se ama. E eu seria sócia deles de coração. Mas algum deles tem alguma coisa a acrescentar na minha advocacia? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Ai, mas é minha irmã, eu amo a minha irmã e eu quero trabalhar com ela. Ela tem alguma coisa a acrescentar na tua advocacia?
Quando você escolhe uma sociedade, você não pode escolher uma sociedade por afinidade. Não estamos no Big Brother. Você tem que escolher a sociedade por produtividade, por relacionamentos além do pessoal, né? Relacionamentos profissionais. Então, como é que eu faço para escolher um sócio, né? Por que eu vou escolher um sócio? Eu não posso escolher um sócio que vai me puxar para baixo. Que é aquela pessoa que eu falei agora há pouco, que não pede ajuda e aí só faz besteira e vai queimar teu nome junto. Ou então, pior, aquela pessoa que não quer trabalhar e que você vai ter que levar nas costas. Vocês dois são advogados na mesma área. Os dois são advogados de consumidor. E aí você vai atrás dos clientes, traz um monte de cliente, tem que fazer todos os prazos e a pessoa fica lá o dia inteiro fingindo que tá trabalhando. E aí? Daí eu vou acabar a sociedade. É fácil acabar uma sociedade? É simples acabar uma sociedade? Nem sempre, né? E ainda pior, se for uma pessoa do teu ciclo pessoal, né? Um amigo íntimo, um parente, vai ser fácil acabar essa sociedade? Então não façam. Isso é um erro muito comum também. Sociedades que são criadas pelo íntimo, né? Pelo pessoal. É um erro muito grande, tá? A sociedade ela tem que ser criada com intuito profissional, lá no planejamento estratégico, você tem que pensar, né? Qual é a tua missão, qual é a tua visão, qual é o teu objetivo. Essa pessoa que vai ser teu sócio se enquadra nisso? Ela vai te ajudar a atingir esses objetivos? Putz, não vai me ajudar a atingir esses objetivos. Então não tem que ser teu sócio. Não interessa quem seja. Se é pai, mãe, primo, vizinho, não interessa. Amigo íntimo do coração da faculdade que eu amo de paixão. Não interessa. Não tem que ser teu sócio. Vai ser teu sócio a pessoa que se engajar com você, trouxer cliente, for atrás, falar, não, vai lá atender aquele cliente que eu vou fazer a audiência e fizer com perfeição, com a mesma qualidade que você faria. Isso é outra coisa, né? A confiança dentro de uma sociedade. Como é que você vai delegar uma audiência, um cliente para um sócio que você não confia, que você não acredita? Você não vai fazer isso. Então, qual é o intuito dessa sociedade, né? E por que eu falo que esse é um erro e que isso pode te impedir de faturar aqueles 10 mil lá no final do mês? Porque essa pessoa pode te puxar para baixo, literalmente. Né? Essa pessoa pode acabar com os seus relacionamentos com o cliente, se não for um bom advogado. Ou, né, se não tiver um bom relacionamento. Essa pessoa pode trazer mais problemas do que soluções para você. Então, tem que ter uma sincronia de pensamentos, uma sincronia de objetivos. Senão, não adianta. Senão, essa pessoa, no primeiro mês você vai faturar os teus 10 mil lá, e no segundo mês você não vai conseguir faturar teus 10 mil, porque essa pessoa te levou para baixo. Diminuiu o cliente na tua carteira, ou você tá tendo que trabalhar em dobro, não tá tendo tempo de ir atrás de cliente novo, porque essa pessoa não trabalha. Então, busquem sócios, quando necessário, que complementem a atividade de vocês. Se for para agregar na atividade de vocês. Senão, não tem necessidade. Beleza? E o último erro que eu coloquei lá, e que é tão importante quanto o primeiro. Controle financeiro. Né? Como é que você... Peraí que meu Instagram, ele dá meia hora, ele me pergunta se eu quero fazer uma pausa.
Controle financeiro. Você nunca vai atingir um faturamento X, 10, 20, 30, sem controle. Por quê? Porque você pode esquecer de cobrar um cliente. Porque você pode não saber cobrar um cliente. Porque você pode não ter ferramentas necessárias para esse controle financeiro. Então ele é muito importante. Então, vamos lá no comecinho. Dentro da tua visão, da tua missão, você desenhou lá as tuas metas, né? Então a minha meta é faturar 10 mil por mês com o meu escritório. Para isso, eu atendo lá, vamos supor, clientes na área de, sei lá, de consumidor, que seja. E eu quero clientes mensais, que me paguem mensalmente. Se eu tiver clientes mensais, meu controle financeiro, teoricamente, é fácil. Por quê? Porque eu vou ter lá 5 clientes me pagando 2 mil reais por mês, ou 10 clientes me pagando R$1.000 por mês, e vou atingir lá meu faturamento. É um cliente fixo mensal, se ele cair, eu vou ver, se não cair, não vou ver. Vou ver que não caiu. E aí eu vou cobrar e pronto. Agora, se eu não atendo clientes fixos mensais, se eu atendo clientes esporádicos, né? Então, um que vai me dar ali 40 mil, o outro que vai me dar 5 mil, o outro que vai me dar... Como é que eu vou controlar o meu faturamento? Eu preciso de ferramenta para isso. Mais para frente, a gente vai ter uma aula de financeiro, e nessa aula de financeiro a gente vai disponibilizar, eu vou disponibilizar uma planilha pra gente ter uma noção desse controle, de como faz esse controle, né? Então, beleza, chegou um cliente, é um cliente de êxito, eu só vou receber no final. Como é que eu vou me sustentar de agora até o recebimento? Putz, eu preciso de outros clientes, então eu não posso ocupar todo o meu tempo com esse cliente. Então vamos atrás de outros clientes. Esse cliente aqui vai me pagar só na entrada, não vai me pagar lá no final. Então eu preciso pegar esse dinheiro da entrada e fazer ele render X meses. Ah, mas meu faturamento esse mês foi de 40 mil. Tá, mas como é que eu vou me sustentar ao longo do ano? Eu vou gastar esses 40 mil agora? Eu vou investir esses 40 mil? Eu vou colocar tudo em Instagram? Patrocinado? O que eu vou fazer? Então, esse planejamento financeiro e o controle financeiro é muito importante para garantir o teu faturamento. Tá? Para você saber cobrar, para você receber em dia, para você saber o que você tem que cobrar no começo, o que você tem que cobrar no final, o que é pago por êxito, o que é pago por ato. Então, é importantíssimo esse controle financeiro, tá? A planilha de controle financeiro que a gente eu depois vou construir e vou disponibilizar, é uma planilha onde você consegue ver quando entrou, por que entrou, quando vai entrar, se tem outras entradas, para você ter esse controle a longo prazo. Ah, mas é um cliente único, pagou o ato. Então você vai ter que cobrar ali. Como é que você vai cobrar? Você vai emitir nota fiscal? Você não vai emitir nota fiscal? Isso tudo vai influenciar no teu faturamento. Ah, você já abriu a tua PJ lá, que a gente já conversou sobre isso. Você já abriu a tua PJ? A gente conversou em post, né, eu acho, ou no Instagram. Nos stories, a gente não conversou nas lives ainda. Mas abriu a PJ, não abriu a PJ? Vai emitir nota, não vai emitir nota? Quando eu tenho que cobrar? Como eu vou cobrar? Controle financeiro é importantíssimo. E aqui nós estamos falando de faturamento, né? Porque se for falar de lucro, então, eu passo o ano falando de controle financeiro. Porque aí... nós vamos ter aula de lucro também, mais pra frente,
Mas aí a gente tem que ver custo, despesa. Aí a gente tem que ver se aquele sócio lá tá valendo a pena ter no quadro ou não ter. Aí a gente tem que ver se tem cliente que vale a pena, tem cliente que não tem, que não vale. Então, não ter controle financeiro é um erro, evidentemente. E ele te leva à queda de faturamento. Porque a desorganização faz com que você não cobre, faz com que você não saiba cobrar e por aí o teu faturamento vai caindo. Eu quero trazer aqui, além desses erros que eu comentei porque eu já tinha colocado no post, algumas outras questões que mandaram pra mim nas caixinhas lá das perguntas nos stories. Então, uma delas foi relativo a... Bom, perguntaram como conseguir o cliente. Então, quem ainda não sabe, não tem ideia de como conseguir cliente, volta na live de semana passada que eu ainda não tirei. Como foi a primeira, eu acho que eu vou deixar ela lá mais um tempinho. Então, volta nessa live. Agora, me perguntaram sobre a insegurança. Né? Eu tenho insegurança de abrir um escritório, eu tenho insegurança. Como vencer essa insegurança? Tá? É um erro. A insegurança é um erro, né? Falei sobre isso ontem. Por quê? Da onde vem essa insegurança? Ela vem daquela ideia que eu comentei ontem nos meus stories de estabilidade. Eu não vou abrir um escritório porque eu prefiro estar num escritório recebendo um salário e ser estável. Ou eu prefiro estar no departamento jurídico e ser estável. Gente, estabilidade é uma ilusão. Entendam? Ninguém é estável. Ninguém. Você pode estar hoje linda, maravilhosa, trabalhando com toda a tua competência do mundo num escritório e amanhã te mandarem embora. Lógico, se você for linda, maravilhosa, competente, perfeita, incrível, as chances disso acontecer podem ser menores do que a chance de uma pessoa que não trabalha tão bem quanto você. Mas não são remotas. As chances não são remotas. Você pode se mandar embora a qualquer momento num negócio que não é. Voltei. Então você pode se mandar embora a qualquer momento num negócio que não é teu. Agora, um escritório que é teu te dá insegurança por quê? Porque eu não consigo ir atrás dos clientes. Tem aqui do lado um vídeo com um monte de ideias para você ir atrás de cliente. Porque eu não posso ter gasto com um escritório com estrutura física. Quem disse que você precisa ter gasto com escritório com estrutura física? Então, a ideia da insegurança é tão imaginária quanto a ideia da estabilidade. Tirem ela da cabeça. Tirem. Então, quando veio essa pergunta hoje, Rô, eu não sei como vencer a insegurança, né? O meu erro, o que me impede de faturar 10 mil por mês com o meu escritório é a insegurança. Na verdade, o que está te impedindo é uma ilusão. Tá? Não sejam inseguros. Vocês estudaram 5 anos. Vocês fizeram estágio, porque é obrigatório. Então, todo mundo fez estágio aqui. A insegurança vem da onde? Entendam. Sempre, e eu falei isso na primeira live, sempre, em qualquer momento da tua vida, vai ter gente que sabe mais e vai ter gente que sabe menos do que você. Sempre. Vai ter gente que precisa de você, do que você sabe. Então, não sejam inseguros, tá? Eu quero terminar, gente, eu gosto de deixar um tempinho ali no final. Vou fazer mais 5 minutinhos, então tem mais uma pergunta, mais um erro lá que postaram, que eu comentei agora há pouco, mas eu vou recomentar. Eu não sei aonde está o meu erro, mas eu não consigo atingir o faturamento. Essa pergunta essa resposta
foi bem emblemática pra mim, assim, porque eu acho que a grande parte das pessoas não sabe aonde tá o erro. E aí, o que as pessoas que não sabem aonde tá o erro fazem? Procura uma consultoria, alguém especializado para cavocar os teus processos, os teus procedimentos internos e descobrir aonde está o erro. Você não precisa disso. Volte 10 casas. Volte, vá lá no começo, desenhe os procedimentos, faça o teu planejamento estratégico, siga dicas de pessoas que estão dispostas a te ajudar. Eu tô aqui toda quinta-feira disposta a te ajudar. Além de mim, tem milhões de pessoas dispostas a te ajudar. No Instagram, no YouTube. Não sou só eu que tô aqui. Então, busque essas pessoas. Busque esse conhecimento. E aqui eu vou falar uma coisa que todo mundo sabe, estão cansados de ouvir, mas o conhecimento é a única coisa que vai te levar pra frente. É a única coisa. E é a única coisa que é tua. É teu. Ninguém vai tirar isso de você. Nunca. Nunca. Tá aqui na tua cabeça. O Alzheimer vai tirar um dia. Se Deus quiser, não. Mas o conhecimento é teu. Então, busquem esse conhecimento. Ah, outra que mandaram, que eu achei bem legal, foi assim: o mercado de advocacia está saturado. Então, eu tenho medo de empreender no mercado da advocacia. Mais um erro. Mais um erro. Quantos negócios jurídicos acontecem por dia? No mundo. Ah, mas eu só posso advogar no Brasil. Isso não é verdade. Né? Você pode ser consultor, você pode... Bom, não preciso nem falar de liberdade geográfica, né? Mas, quantos negócios jurídicos acontecem por dia? Quantas pessoas existem no mundo? Pensem. O mercado tá aí, botando milhões de reais na mesa. Milhões de dólares na mesa. Só que as pessoas têm insegurança, as pessoas têm preguiça, as pessoas não vão atrás, não querem conhecimento, não querem aprender, não querem estudar. Então, se você tá disposto, tem mercado para você. Quando eu respondi essa caixinha, eu disse o seguinte, e repito aqui: o mercado tá cheio de advogado. Cheio de advogados médios. Você não quer ser um advogado médio. Se você tá aqui, se você tá assistindo, se você tá buscando conhecimento, é prova de que você não quer ser um advogado médio. Então não seja. Seja incrível. Seja melhor. Seja excelente. E com certeza, grande parcela do mercado da advocacia vai estar disponível para você. Grande parte. Porque de gente média, o mundo tá cheio. Cheio. E tenha certeza que o cliente que foi parar nesse advogado médio não vai ficar lá. Então você tem que saber encontrar a oportunidade para a hora que ele sair de lá, você dizer: não, olha, mas eu não sou médio. Eu sou excelente. E quem me conhece sabe que eu tenho esse defeito, ou qualidade, mas mais para defeito. Eu me acho incrível. E eu busco ser incrível. Tento ser. Então, quando a pessoa fala pra mim: eu tenho insegurança. Insegurança por quê? Vai no psicólogo. Primeira resposta. Eu tenho insegurança de abrir meu escritório. Por quê? Tenha certeza que tem gente menos qualificada que você com escritório, com cliente. E pode ter certeza que se essa pessoa é menos qualificada que você, um dia o cliente que tá com ela pode ir pra você. Então,
um resumão do que a gente falou aqui hoje. Tenha um planejamento estratégico. Missão, visão, valores, objetivos e métricas. Né? Tem aquela frase famosa que diz que quem não se pode gerenciar o que não se mede. Tenham métricas para você saber se você está conseguindo chegar no teu objetivo ou não está. Tenham procedimentos internos bem definidos, sistemas ágeis, respostas rápidas para o cliente. Tem que ser ágil. Se você não for ágil, você fica para trás. Você entra lá na turma dos médios. Saiba delegar, para que você possa ter oportunidade de ir atrás de novos clientes, para que você possa ter oportunidade de ser incrível, de buscar conhecimento, de estudar, de fazer audiências incríveis. Só que se eu tenho que fazer uma audiência e eu tenho que treinar o estagiário, eu não posso delegar, ou eu não posso marcar para depois, organização. Não tenham sociedades desnecessárias. Sejam sócios de pessoas que agreguem na tua atividade profissional. Não interessa o nível de amizade, o grau de parentesco. A sociedade, ela tem que ser profissional e não pessoal. Com o tempo, pode ser que ela se torne pessoal, graças a Deus, você se dê super bem com a pessoa e seja uma sociedade maravilhosa. Mas o intuito dela tem que ser profissional. E por fim, tenham controle financeiro. Por fim, mentira, né? Por fim não tenham insegurança. A insegurança anda junto com a estabilidade e são duas falácias. Elas não deviam existir. Por quê? A estabilidade não existe e a insegurança, ela tá na tua cabeça só. Porque tem gente que sabe menos que você e que precisa de você. Então, para você chegar num faturamento de 10 mil reais ou mais no teu escritório por mês, não adianta você ser inseguro. E não adianta você achar que você é estável. Você tem que sair da caixa e ser incrível. Ser excelente. Beleza, pessoal? Então, já deu lá quase 50 minutos de hoje. Se tiverem dúvidas, podem mandar. Se quiserem perguntar alguma coisa, agradeço imensamente todo mundo que tá aqui, todo mundo que passou. Muito obrigada. Tive o prazer incrível de ver que o professor Flávio Pansieri entrou aqui, o professor Fábio Tokars. São pessoas que eu tenho assim um apreço, uma admiração enorme. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Beijo. Obrigada, Ricardo. Tempo que eu não te vejo. Que bom que estava aqui. Mãe, obrigada também pelo apoio de sempre. Beijo, boa noite, gente.